O Maranhão fechou o ano de 2024 com 69 feminicídios registrados, um número alarmante que reflete a persistência da violência de gênero no estado. O feminicídio, classificado como o assassinato de mulheres em razão do sexo ou por questões de violência doméstica e familiar, continua sendo um dos crimes mais graves e recorrentes em diversas regiões do Brasil. E no Maranhão não é diferente. Infelizmente, a gente fechou o ano de 2024 com 69 registros de casos de feminicídios em todo o estado do Maranhão. Houve um aumento, significativo do número de casos. Esses dados, infelizmente, não ocorreram somente aqui no Maranhão. Em todo o Brasil, a gente viu aumentarem todos os casos de violência contra a mulher, inclusive os casos de feminicídio. O perfil das mulheres que foram mortas por feminicídio aqui no nosso estado do Maranhão são mulheres que são mortas principalmente dentro da própria casa, pelos companheiros atuais ou ex-companheiros, quando resolvem romper um relacionamento que já era abusivo de meses ou de anos, ou ainda quando estão com esses companheiros por conta de uma discussão banal, já que a violência dentro daqueles relacionamentos já era naturalizada, Apesar disso, apesar dessas mulheres já viverem relacionamentos abusivos de meses e de anos, elas nunca tinham denunciado essas violências sofridas, não pediram medida protetiva de urgência, de forma que a polícia só veio a saber de todas essas violências sofridas por essas mulheres quando elas sofreram a violência letal. Então eu costumo dizer que não existe segurança para uma mulher que vive um relacionamento abusivo. O diálogo com as sobreviventes de tentativas de feminicídio revela um cenário de subnotificação da violência doméstica que impacta diretamente na crescente dos números de feminicídio. Essas mulheres, ao serem ouvidas, as sobreviventes, que são as vítimas de feminicídios tentados, elas relatam terem sofrido durante esses anos de relacionamento todos os tipos de abusos possível, físico, sexual, patrimonial, moral, mas apesar disso elas não acreditavam que o companheiro fosse capaz de matá-las. Somente quando elas sofreram essa violência letal e sobreviveram que elas conseguiram enxergar a gravidade de todo aquele relacionamento que elas estavam envolvidas. Elas têm uma dependência emocional muito grande, existe um sentimento muito grande, e elas não conseguem perceber o risco que elas estão correndo por permanecer naquele relacionamento. Por isso que muitas vezes é mais fácil um vizinho, um familiar, um amigo, um colega de trabalho perceber que aquela mulher está realmente em uma situação de risco e pedir ajuda e denunciar, ainda que essa denúncia seja anônima, porque muitas vezes essa mulher vai morrer dentro de casa sem conseguir fazer nenhum registro policial, sem conseguir pedir ajuda, imaginando que ela consegue superar aquela situação sozinha. Na maioria dos casos, os autores dos crimes já foram identificados e presos. Só na primeira semana de 2025, 3 tentativas de feminicídio foram registradas, sendo um caso consumado na cidade de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Agora, a expectativa para este ano é que mais políticas públicas integradas sejam realizadas, envolvendo a sociedade, que tem papel fundamental nas denúncias. A violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade. Saber que você pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, através do telefone, pelo 190, se o crime está ocorrendo naquele momento, 180 ou 181, a partir disso é iniciada uma investigação policial. Quando esse homem é chamado, é intimado a comparecer na delegacia, ele passa a perceber que aquela atitude dele violenta, aqueles crimes que ele está praticando estão incomodando, então ele tende a diminuir a prática desses crimes. A partir disso, essa mulher passa a ter acompanhamento também psicológico, existe toda uma rede de proteção à mulher em situação de violência. Ela passa a perceber que ela está num relacionamento abusivo, ela passa a ter uma rede de apoio, porque muitas dessas mulheres não têm rede de apoio nenhum e acham que a única solução é continuar naqueles relacionamentos abusivos, mas não. O que a gente orienta, não só a mulher em situação de violência, mas para vizinhos, familiares, amigos, que ao menor sinal de violência denuncie, procure a delegacia mais próxima. A partir disso, a mulher passa a receber a proteção estatal, aquele homem passa a responder pelos crimes praticados e assim a gente evita a ocorrência de novos feminicídios e protege efetivamente nossas mulheres.